Fala torcida que canta e vibra, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão que está se preparando para o derby deste final de semana. Domingo, às 18h30, estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação. Palmeiras que precisa vencer para continuar ali na cola do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Além disso, Andrés Pereira, a expectativa de ser anunciado a qualquer momento. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Tá sorrindo, mas e aí, vão anunciar o Andrés Pereira ou não? O que tá faltando, hein, Vlad? Tá quase. Grande abraço para você, Bruno, pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Ontem o Andrés passou por exames médicos, tá faltando o famoso, finalmente ali, a questão da assinatura, tudo mais, para o Palmeiras pegar toda a documentação, ver se os exames médicos estão ok e anunciar o Andrés Pereira até 2028, um contrato longo com o Palmeiras até, vai pagar 10 milhões de euros ao Fulham. O jogador está quase para ser anunciado pelo Verdão. Outra novidade também, o Jefté, lateral esquerdo de 20 anos, 21, revelado pelo Fluminense, estava no Rangers da Escócia, vai ser apresentado amanhã ao Palmeiras, mais um reforço para a temporada. Quem está de saída do Verdão, provavelmente nos próximos tempos aí, é um atacante da base que se destacou bastante, mas que no profissional ainda não conseguiu ter tanta minutagem, que é o Thales, jogador de 21 anos, tem uma proposta do Almeria da Espanha, cerca de 7 milhões de euros, e pode deixar em breve o Verdão. Ele até falou sobre isso depois do jogo, inclusive acho que ele está bastante balançado em relação a essa oferta e pode aí ir para a Espanha. Outra boa novidade para o torcedor do Palmeiras, principalmente a respeito do Flaco Lopes, foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni para a Argentina, vai participar dos próximos 2 jogos da seleção atual campeã do mundo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Equador e a Venezuela. Lembrando que o Flaco Lopes tem 17 gols na temporada. Palmeiras que se prepara para esse derby contra o Corinthians no final de semana, muito importante. Treina agora no período da manhã e terá alguns retornos importantes. O Aníbal Moreno, que estava suspenso. Em compensação, no departamento médico ainda estão o Rafael Veiga e o Paulinho. Palmeiras aí agitado nos bastidores, mas principalmente pensando nesse derby do final de semana que pode ajudar no Campeonato Brasileiro. Volto com você, Bruno. Obrigado, viu, Vlad? O Flamengo joga em casa contra o Grêmio, então são os times que vão disputando a liderança da competição, que, claro, é do Flamengo. Ostentando o elenco é o Palmeiras. Vou trazer o Pedro Rocha aqui para falar dessa expectativa da chegada do 12º reforço do Palmeiras. E não é só reforço, é quantidade de investimento também esse ano, né, meu amigo? Bem-vindo a Taon. Temos isso para falar e temos que também destacar a convocação de Flaco Lopes para a seleção argentina. Com certeza, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Taon. Notícia de hoje cedo, Flaco Lopes convocado para a seleção argentina, o artilheiro do Palmeiras dessa temporada, com 17 gols em 43 jogos, foi convocado para as últimas 2 rodadas das eliminatórias para defender a seleção atual campeã mundial. Conversava agora com o Thiago Ferri, que é o setorista do Palmeiras, e eles acabaram de subir no GE. Globo uma reportagem lembrando que o Abel previu, entre aspas, essa convocação do Flaco no ano passado, quando ele disse depois de um jogo, numa entrevista coletiva, que a seleção argentina não tinha nenhum jogador com as características do Flaco. Então ele já estava fazendo essa média para o Flaco ser convocado desde o ano passado. O Abel e o Flaco, que tem, o Abel tem, entre cornetas e elogios, eles têm uma relação muito particular. O Flaco talvez seja o jogador que o Abel mais cornetou nos últimos anos nas entrevistas coletivas. Então aí chega nesse momento de 2025, ele convocado para a seleção. E a gente falava desse investimento do Palmeiras, Joana, 700 milhões de reais gastos em reforços nessa temporada de 2025. Eu tô colocando 120 milhões no Andrés Pereira, tá? Que ainda não foi anunciado. A gente segue no aguardo, aquela coisa que falta só assinar. Ele fez os exames médicos ontem, mas são 700 milhões, investimento muito alto, o maior da história que o Palmeiras fez uma temporada. Em 2023, por exemplo, para você ter uma ideia, o Palmeiras gastou 50 milhões em reforços na temporada. O Abel Ferreira até disse na entrevista coletiva, depois do jogo contra o Sport,
Eu me lembro que há 2 anos a diretoria tinha crocodilo no bolso, não contratava ninguém. Esse ano é completamente diferente. A gente estava levantando os números, Joana, e de todas as contratações da história do Palmeiras, 5 delas, os maiores investimentos, foram feitos nessa temporada. Estamos falando de Vitor Roque, 25 milhões de euros, Paulinho, 18 de euros, Sousa, 12 de euros, Facundo Torres e Andréas Pereira, que chega por 10 milhões de euros, um jogador que a gente já falava sobre essa questão que o torcedor palmeirense brinca, que ele já chega como ídolo, mas para além dessa gozação, para além da zoeira dos torcedores das redes sociais, é um jogador que chega para ser titular, para suprir a ausência do Richard Rios. Jogou 3 anos como titular no Fulham, na Premier League, uma das ligas mais disputadas do mundo, e volta para o futebol brasileiro para realizar esse sonho que ele tem em particular de ser campeão da Libertadores, jogando uma final no campo, porque ele foi campeão com o Flamengo, mas foi embora na primeira fase. Então ele não tem esse gostinho de disputar uma final e ser campeão. Tem do contrário, né? Ele disputou a final contra o Palmeiras em 2021, foi vice-campeão, e o torcedor tem a expectativa que esse ano seja diferente, justamente podendo encontrar o Flamengo na final, né? O torcedor gosta de montar o Palmeiras ideal, o meio de campo ali com o Andréas Pereira. Por que não pensar no simulador da Libertadores da América, uma final Palmeiras e Flamengo? Tem que combinar com o River Plate, com o São Paulo, com o Racing. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte, né, Joana? Tem água, mas pode. E os 2 times também estão lá em cima no Campeonato Brasileiro, né, amigo? E em algum momento do espaço também o Abel falava das contratações do Flamengo. Que o Palmeiras não faz essas contratações. Agora acabou, meu amigo, acabou. Não tem mais esse discurso. Muito obrigada, Pedro Rocha, pelas informações. Só para somar essa informação do Andréas Pereira, eu recebi do staff do Andréas Pereira o seguinte, que ele está acertando a rescisão com o Fulham, que tem um bônus para ele receber ainda essa semana. Então, o Pedro já trouxe a informação dos exames, então é um ponto que está check. Depois disso, aí sim vai acontecer a assinatura de contrato e a previsão é que ele chegue ou domingo ou segunda. Tá? No chat, eles inundam o chat com essa pergunta. Cadê o Andréas Pereira? Quando é que o Andréas Pereira vai ser anunciado? Tem alguma expectativa? Expectativa tem muita, né? Tem alguma perspectiva de ser anunciado ainda hoje? Luísa, PVC, pessoal que está acompanhando a gente, prazer estar participando com vocês. Pois é, né? Ultimamente a gente tem muito essa torcida de reforços, né? É uma vontade do torcedor de ver o anúncio logo, mas o Palmeiras está finalizando ainda todos os trâmites necessários. E deve, como o PVC, eu estava acompanhando o programa mais cedo e o PVC falou, né? Nos próximos dias, a expectativa é que isso aconteça antes do derby do final de semana. Amanhã no Palmeiras vai ter a apresentação do GFT, então é difícil imaginar que o Palmeiras anuncie no mesmo dia, então vamos ver, né? Quem sabe não é hoje, né, Luísa? Tudo pode acontecer, até 11h59, vamos ver aí se rola ainda hoje. Tá todo mundo aguardando, né? Esperava-se que fosse ali no dia do aniversário do Palmeiras, quando o Palmeiras completou 111 anos, não foi, mas vai ser, né? Então o palmeirense aí dá uma seguradinha na ansiedade, porque o homem já chegou, né? O homem tá por aí, vai ser anunciado... Já chegou, aliás? Ele já tá por aqui? Não vi. Mas não sei se chegou, hein? Mas tá perto. O que aconteceu, isso aí é fato, é que Flaco Lopes foi convocado para a seleção argentina, hein? Que coisa! Flaco Lopes teve aí sua fase premiada, 5 gols nos últimos 5 jogos. E agora, gente, vai brilhar, vai jogar ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi. Ô, Latifi, e essa convocação do Flaco, que coisa, né? Que volta por cima, ele começa a temporada com dificuldades, o Abel, inclusive, faz críticas públicas mesmo ao Flaco. Chega o Vitor Roque, né? Como é que vai ficar o Flaco com o Vitor Roque? Vai ficar escanteado? Que nada. Ele mostra toda a sua importância, agora os dois jogam juntos e foi premiado com essa convocação hoje. E o Messi vai jogar com o Flaco. É isso. Pois é, Luísa. O Flaco, ele tem uma trajetória um pouco curiosa dentro do Palmeiras, né? Porque ele chega ao clube, o clube percebe que ele estava com problema para se manter bem fisicamente, perdeu peso, e o Palmeiras ele traçou um plano para que o Flaco conseguisse ter mais massa, conseguir se adaptar bem ao futebol brasileiro. E até no ano passado, né, o Palmeiras acabou perdendo o Brasileirão e a reta final do Brasileiro, o Flaco foi apontado como um dos vilões daquela perda do título para o Botafogo, porque ele perdeu muitos gols
que todos os torcedores diziam que eram gols feitos. E hoje, quando ele joga com o Vitor Roque, parece que entrosou. O Flaco, ele está vivendo uma grande fase, ele deve superar tranquilamente os números da temporada passada. No ano passado foram 22 gols, esse ano ele já tem 17, então dá para ver que existe essa evolução. E jogando ao lado do Vitor Roque, né, que isso é mais importante, mostrando que o Palmeiras encontrou uma nova forma de jogar, e com um atleta que o Abel profetizou, né, se a gente pode dizer, que o Flaco estaria nessa convocação. Inclusive, uma matéria que eu publiquei depois da convocação, como o Flaco chamou a atenção do Scaloni. A seleção argentina hoje, ela tem 2 centroavantes que têm características totalmente diferentes da do Flaco, que é o Julián Álvares e o Lautaro Martínez. O Julián Álvares tem 1,70 m e o Lautaro 1,74 m. E o Flaco tem 1,88. E o Abel, em junho de 24, ele chega a dizer, se o Flaco manter uma boa fase e jogar bem, ele estará na seleção argentina, porque ninguém tem as características que ele tem. E isso é verdade, a Argentina não tem esse centroavante mais alto, né? E uma curiosidade, Luiz e PVC, eu não sei se vocês vão acertar, mas a última convocação de um palmeirense para a seleção argentina foi há 13 anos. Vocês lembram quem foi? 13 anos, 2012. 2012 era o Barcos, mas era Superclássico das Américas. É ele. Mas não era a seleção principal, né? Era a seleção para jogar Superclássico das Américas. Mas não deixa de ser, né, PVC? Você está tirando o brilho do pirata? Não, assim, a gente está falando de um jogador... A Argentina tem sido o único país, vinha sendo o único país sem jogador de Campeonato Brasileiro, né? O Uruguai tem Emi Martínez, tem Piquerez, tem De Arrascaeta, tem Vinha. A seleção peruana teve o Carrillo de volta. A colombiana tinha o Arias, que agora foi embora. Tinha Richie Rios, que foi embora também. Mas tinha nas últimas convocações. Vamos ver nessa se vai ter alguém. Só a Argentina não tinha. E merecida a convocação do Flaco, PVC? Eu acho que merecia pelo trabalho dele. E outro ponto que eu acho importante é que a gente vive falando que as seleções perderam importância, perderam relevância. Você vê a festa do Palmeiras pro Flaco e a festa do Jean Lucas ontem. A gente vai ver do Jean Lucas já. Você vai falar, cara, peraí, como assim não tem importância? Não tem importância para quem? Né? Eu adoro uma frase recente do Chico Buarque sobre Bossa Nova versus sertanejo. Qual é a frase? Ele fala que a Bossa Nova é sensacional, né? Mas a Bossa Nova a gente tem que entender que explodiu na época em que quem fazia o gosto brasileiro era a Zona Sul do Rio. Quem fazia o gosto era o rico. Quando você democratiza e você dá direção para todo mundo dar opinião, você aceita democraticamente que o gosto seja outro, né? Então as pessoas gostam de seleções, independentemente do gosto de quem não goste. O Flaco ficou apaixonado por estar convocado e o Jean Lucas ontem chorou, feito uma criança. Então vamos ouvir o Flaco? Eu já vou pro Latif, mas vamos ouvir o Flaco antes. Totalmente, cara. Como você falou, eu nunca, nem nos melhores sonhos imaginaria, mas a vida é assim, vai te surpreendendo e tem que estar preparado para todos os desafios que vai acontecendo na vida. Feliz, acho que, como você falou, é um momento espetacular da seleção e mais por isso que talvez eu não esperava ter a oportunidade, mas hoje chegou. Vou defender as cores do meu país e acho que é o sonho mais grande que eu tenho no futebol. Então, muito feliz por concretizar e por já chegar domingo, fazer um grande jogo para nós e depois ir embora com a seleção. Que legal, né, gente? É fofo o jeito que ele fala, assim, a emoção dele. Ainda mais uma Argentina, gente, que vive aí um momento mágico, né? A Argentina campeã do mundo para jogar do lado do Messi. Imagina o que está passando na cabeça do Flaco nesse momento. E ele falando ali, muito, muito fofo essa declaração dele. Latif. Não, só para retomar o que o PVC estava falando da questão da importância da seleção, né?
A gente vive hoje um mercado da bola maluco, que as cifras praticadas são milionárias, né? E quando o Flaco Lopes ele chega numa seleção argentina com os números que ele tem, muito similares aos outros atacantes que eu citei, que é o Lautaro e o Julián Álvares, pensando no futuro, óbvio que o Palmeiras não quer se desfazer do Flaco, mas é um jogador que se coloca em uma outra prateleira, né? Então, se a gente parar para pensar que no segundo semestre do ano passado, o Racing e o River Plate fizeram propostas para tirar o Flaco do Palmeiras. O Palmeiras bate o pé, porque investiu, além da grana que pagou pelo Flaco para tirar ele do Lanús em 2022, teve o investimento do pessoal da nutrição, a paciência que o Palmeiras teve com o jogador, e hoje ele está recebendo essa bonificação, se a gente pode dizer assim, de chegar a uma seleção argentina, como a Luísa falou, né? No momento estrelado. Então, o voucher do Flaco Lopes está lá em cima, viu? Ô, Latifi, você estava na entrevista dele que perguntaram para ele se ele virou vegano? Foi numa exclusiva para o GE que ele falou sobre isso, o PVC. Eu achei que tinha sido na coletiva. Porque ficou um boato de que ele tinha virado vegano, né? Que ele começou a namorar e virou vegano. Surgiu esse boato de que o Flaco Lopes teria irritado alguns dirigentes do Palmeiras porque ele teria virado vegano, e todo esse processo que eu citei de nutrição teria sido gasto à toa, né? Porque no Paulista do ano passado a gente bateu bastante nessa tecla de que o departamento de nutrição do Palmeiras falou bastante sobre isso, da evolução do Flaco, mas quando eu fui atrás dessa história, que me causou surpresa, né? A primeira resposta que eu recebi foi: argentino vegano? Confesso que eu não vi assim. Mas pode ter. Aí o pessoal do Palmeiras também negou, o próprio Flaco falou. O Flaco chegou ao Palmeiras com 76 quilos e ele disse que desde esse período ele já está com 9, 10 quilos a mais. Então mostra como esse planejamento a longo prazo funcionou bastante para ele e para o Palmeiras. Massa muscular, né? Argentino vegano vai sofrer um pouquinho, viu? Porque deixar de comer carne na Argentina é difícil, hein? PVC, pode ter uma disputa aí na titularidade no Palmeiras ao lado do Vitor Roque, com aí o Kelvin. Você quer falar disso amanhã, PVC? Falamos disso amanhã. Então, pelo anúncio da contratação do Andrés Pereira. É isso. E o Zé Paz é quem traz a situação do jogador. Vai daí, Zé! Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, Andrés Pereira muito perto de assinar o seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras, deve fazê-lo amanhã de forma virtual, mas já tá tudo certo entre as duas partes, o staff do Andrés Pereira, também a diretoria aqui da Sociedade Esportiva Palmeiras, apararam as últimas arestas nos últimos dias, nas últimas horas, e o Andrés Pereira será, sim, jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, no mínimo, pelos próximos 4 anos. Ele que estava lá no futebol da Inglaterra, no Fulham da Inglaterra, já não havia atuado no último final de semana pelo Fulham, né, contra o Manchester United, jogo lá na Inglaterra, foi liberado e deve chegar nos próximos dias aqui no Brasil e ser anunciado, então, de fato, como reforço do Palmeiras. Lembrando que aqui no Brasil ele já atuou pelo Flamengo, né, e agora, então, chega para atuar pelo Palmeiras, também muito pensando em seleção brasileira, em um protagonismo aqui no Palmeiras que possa levá-lo novamente à seleção brasileira, visando a Copa do Mundo do ano que vem, lá em 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá também. O Andrés Pereira muito focado em defender a nossa seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. O Palmeiras pagando aí 10 milhões de euros pela contratação desse jogador, valor fixo, mais de 60 milhões de reais e mais 2 milhões de euros de bônus pela contratação desse jogador. O Palmeiras já tinha tentado contratar o Andrés Pereira no início do ano, agora não tinha dado muito certo, não deu certo lá naquela ocasião, e agora então o Palmeiras conseguindo efetivar essa contratação importante. O Palmeiras só volta a campo no próximo domingo contra o Corinthians, derby importante também aí do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro lá na Neoquímica Arena, e o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Aníbal Moreno, que estava suspenso contra o Sport na última segunda-feira no Allianz Parque. Tá certo, Michele, devo parabenizar a diretoria do Palmeiras por trazer nesse momento o Andrés Pereira, que vai elevar o patamar do time. Tá precisando. É um substituto do Richard Rios e que pode oferecer ainda mais coisas para o time do Palmeiras. Ele pode ser um camisa 8, pode até funcionar como um camisa 10. E com todo respeito ao Lucas Evangelista, que tem talento, que tem qualidade, mas é bom para o elenco. Mas o Andrés Pereira chega para ser titular. E outra,
o Palmeiras, paralelamente, vai receber de presente quase 5 milhões de euros pela venda do Kevin, que era da base do Palmeiras, do Shakhtar Donetsk para o Fulham. Ou seja, o Palmeiras vai acabar, nesse momento, tendo que gastar, né, nessa conta toda, só 5 milhões de euros que vão sair dos cofres do Palmeiras para contratar um jogador desse nível. Então, o Palmeiras vive um momento também muito bom em relação aos negócios. E mesmo que não tivesse esse trocado de volta, valeria a pena, porque o mercado hoje é esse mesmo, os caras estão valendo muito dinheiro e o Andrés é um jogador de primeira linha, vem justamente para... De seleção, né? Tá na lista toda hora tá na lista do Ancelotti. Com experiência internacional. E aproveito aqui para mandar alguns abraços. Ô, Maguila, vai lá. São Bernardo do Campo e o casalzinho maravilha, Emily e Guilherme, que é São Paulo, que aluga o meu apartamento lá de frente pro CT de São Paulo. O Guilherme vê todos os treinos do Tricolor. E ele te conta? De vez em quando sim. É que eu não sou setorista do São Paulo, mas se precisar eu passo. Você passa as coisas para colega. É que eu não gosto de misturar. Ah, entendi.